Quero começar o programa Momento da Palavra invocando os Salmos 119, verso 165. Os que amam a tua lei desfrutam da paz. Com esse versículo, quero cumprimentar a todos os ouvintes da Rádio Mateus 6,33 com a paz do Senhor Jesus. Saiba que verdadeiramente todos os que amam a lei do Senhor vão desfrutar da paz celestial. E a Bíblia ainda completa este verso que está lá em Salmo 119, 165. Salmo 119, verso 165. A segunda parte diz: e não há nada que os faça tropeçar. Então, quer ser mais do que vencedor, ame a palavra de Deus, desfrute da paz e você não vai tropeçar em nada, porque a palavra é a luz que ilumina o teu e o meu caminho. Amém? É uma grande alegria, uma grande satisfação abrir mais uma vez o programa Momento da Palavra, agradecendo em primeiro lugar ao nosso Deus, porque Ele permite todas as coisas, tudo é dele, para ele e por ele. E em segundo lugar, agradecendo também a confiança do pastor João Alves. Já estamos aí contribuindo com a rádio há um pouco mais de 3 anos. Tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. Pastor João Alves, receba um grande abraço afetuoso, a paz do Senhor para o amado irmão, para sua família, esposa, filhos, que estão agora residindo em Vila Velha, no estado do Espírito Santo. A Rádio Mateus 6,33, ela é transmitida da cidade de Vila Velha e alcança os 4 cantos do nosso planeta. Sempre lembrando que a rádio tem o site, que é muito simples, é o www.radiomateus633.com. Você pode acessar qualquer hora do dia ou da noite e encontrará devocionais para enlevo da tua alma, músicas inspiradas pelo Espírito Santo, aquelas músicas que têm como objetivo principal, alvo principal, a pessoa de Deus, de Jesus, do Espírito Santo. E também irá encontrar um trabalho que foi escrito pelo pastor João Alves, intitulado Teologia do Caráter, onde sempre com base bíblica, é importante falar isso, sempre com base nas Escrituras. É um trabalho onde o pastor apresenta o caráter do nosso Deus. Você conhece bem o caráter do nosso Deus? Você sabe como é o agir de Deus nas nossas vidas? Como será que Deus age? Você quer saber ou quer descobrir que o agir de Deus, tanto para abençoar você ou até mesmo para fazer justiça, tem 3 princípios fundamentais? O primeiro princípio, que é o próprio caráter ou a vontade de Deus. O que Deus, ou melhor, o que a Bíblia fala sobre a vontade de Deus para abençoar e fazer justiça. O segundo princípio é o quando ou o tempo de Deus para realizar aquilo que Ele tem por objetivo. Sempre será feito no melhor tempo do Senhor. E o terceiro princípio é o como. De que forma que Deus vai realizar isso? Ficou curioso? Isso tudo está no trabalho Teologia do Caráter, que está ali, disponível no www.radiomateus633.com. Se você não puder fazer a leitura desse trabalho, o que não leva mais do que 20, 25 minutos, uma vez que o pastor teve o cuidado de colocar uma linguagem simples, clara e direta,
para fácil entendimento, mas não teve aquele tempo disponível, você pode fazer o download e efetuar a leitura e estudar este trabalho Teologia do Caráter no melhor momento que aprouver para você. Talvez voltando do seu trabalho um pouquinho à noite, na parte da manhã, não sei. Aí é com você no melhor tempo que você tiver disponível para tanto. Lembrando também que a Rádio Mateus 633, ela tem caráter exclusivamente evangelístico. Tudo é gratuito, então pode fazer o download sem problemas e nas palavras do próprio pastor, custa apenas as tuas orações. Ore em favor da rádio, em favor do pastor, em favor do nosso país, em favor da igreja, em nome de Jesus. Amém? Vamos para o momento da palavra? Vamos efetuar a leitura? E o título para a nossa meditação no dia de hoje é o seguinte: o poder de Deus, ele pode preparar uma mesa de banquete no meio do deserto. Vou repetir o título: o poder de Deus pode preparar uma mesa de banquete no meio do deserto. Talvez alguém esteja acompanhando essa programação e esteja precisando de um banquete no meio do deserto. A gente está aqui falando não somente de dinheiro, porque eu preciso de uma bênção material. Muitas das vezes o nosso banquete que nós estamos precisando no meio do deserto é no aspecto sentimental, é no aspecto familiar, talvez seja no aspecto emocional. Então, seja qual for o aspecto ou a situação, Deus, ele tem um banquete, uma mesa preparada, ainda que seja no meio do deserto. Então eu quero convidá-los agora para abrirem as vossas Bíblias, aleluias, no livro de 1 Reis, capítulo de número 17, versos de 1 até o verso de número 24. 1 Reis, capítulo 17, versos 1 ao verso de número 24. Aqui falaremos sobre a passagem de Elias. E vou procurar, em nome de Jesus, fazer uma menção maior em relação ao poder do nosso Deus, do teu Deus, o Deus que você serve, o Deus que você segue, o Deus que você aceitou dentro do teu coração, o poder deste Deus para preparar, ainda que no deserto, tudo aquilo que o homem tem necessidade. Falaremos da viúva, falaremos da multiplicação da farinha e do azeite, mas eu quero deixar algo mais incisivo na questão do poder deste Deus que pode multiplicar a farinha e do Deus, aleluias, poderoso que pode multiplicar o azeite, ainda que no meio de uma tempestade, ainda que no meio de uma luta, ainda no meio de uma seca, como era o caso que Samaria estava passando naquela época. Deus, ele é poderoso para providenciar uma mesa de banquete em qualquer situação. Então, o texto ele inicia assim: Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse ao rei Acabe: Rei, vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face eu estou, que nestes anos nem orvalho e nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. E depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui e vai para o Oriente, e esconda-se junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que você
irá beber água do ribeiro. E eu já tenho dado ordem a corvos para que ali te sustentem. E foi, pois, e Elias fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e ele habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e também traziam carne, tanto de manhã como também pão e carne à noite. E o nosso amigo Elias bebia a água do ribeiro de Querite. E sucedeu que, passados dias e dias, aquele ribeiro, aquele rio também se secou, porque não havia chuva na terra. Então, mais uma vez, veio a Elias a palavra do Senhor, dizendo assim: Elias, levanta-te e vai agora para Sarepta, que é de Sidom. E você agora vai habitar ali por um tempo. E olha que eu já ordenei a uma mulher viúva que mora naquele lugar que venha sustentar você. Então Elias mais uma vez obedeceu e se levantou, dirigiu-se a Sarepta. E chegando à porta daquela cidade, já se encontrava ali uma mulher viúva que estava apanhando lenha. E Elias então a chamou e disse assim: Ei, traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água para que eu beba, pois eu estou sedento. E aquela mulher, ela foi e trouxe a água. E aí ele a chamou e lhe disse: Olha, agora traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém agora a resposta daquela mulher foi um pouquinho diferente, porque ela disse: Olha, vive o Senhor teu Deus, que nenhum bolo eu tenho, senão somente um punhadinho, um pouquinho de farinha dentro de uma panela. E também eu tenho só um pouquinho, um fio de azeite dentro de uma botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos. E depois disso só nos resta morrer. Então Elias disse para aquela viúva: Não temas, mulher, vai e faz conforme a tua palavra, mas, porém, antes, faz primeiro para mim um bolinho bem pequenininho e me traga aqui, e depois faz para você e para o teu filho outros bolos, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela, ela não vai se acabar, e esse fiozinho de azeite que está dentro da botija não faltará até o dia em que o Senhor volte a derramar chuva sobre a terra. Então aquela mulher viúva acreditou, creu, foi e fez exatamente conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela, comeu Elias e aquela casa durante muitos dias. Porque, amados irmãos, vocês já sabem o que aconteceu. Porque, continuando o texto, ele diz: da panela a farinha não se acabou, e daquela botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. Passado um tempo, sucederam essas coisas. O que é que aconteceu? Adoeceu o filho dessa mulher, a dona da casa, a viúva. E a sua doença, a doença daquele garoto, se agravou muitíssimo, até que nele nenhum fôlego ficou, ou seja, aquele menino, ele veio a falecer. Então aquela viúva disse a Elias: Elias, que tenho eu contigo, homem de Deus? Você veio para mim até a minha casa
para trazer à memória a minha iniquidade, o meu pecado, e matares ao meu filho? E Elias, meio assustado, disse: Ei, dai-me aqui o teu filho. E ele o tomou pelo seu regaço e o levou para a parte superior da casa, até o quarto onde Elias mesmo habitava. E Elias então deitou aquele garoto em sua própria cama, e ele clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, também até a essa viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? Então nosso amigo Elias estendeu sobre o menino 3 vezes. Ou seja, ele se deitou sobre o garoto 3 vezes, e ele clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, eu te rogo, eu te peço que a alma deste menino torne a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e o menino reviveu. E Elias então pegou o menino e o trouxe do quarto superior, lá embaixo, para casa, e o entregou à sua mãe, e disse Elias para a viúva: Vê, aí está o teu filho, ele vive. E então, cheio de alegria, aquela mulher disse a Elias: Nisso conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Palavra do Senhor. 1 Reis 17, versos 1 ao verso de número 24. É uma passagem que nos traz emoção se nós a lermos no Espírito. E nós queremos fazer uma ênfase, ou dar uma ênfase ao poder de Deus, que pode preparar a mesa do banquete no meio do deserto. Mas diante dessa passagem, algumas considerações que ardem dentro dos nossos corações precisam ser efetuadas. Se nós verificarmos, Deus, ele determina que o seu servo Elias saia da onde ele estava e se esconda até o ribeiro de Querite. Era um rio Querite. Seria muito mais fácil, eu sei que você conhece essa passagem um pouquinho antes, quando houve o embate de Elias com os 450 profetas de Baal e mais 400 profetas dos poste-ídolo de Aserá. Todos estes falsos profetas foram mortos, e agora Jezabel, aquela mulher que se casou com o rei Acabe, ela determina: olha, fala para Elias que amanhã, nessa hora, ele vai estar morto. E Deus esconde Elias. E aí nós aprendemos que o Senhor, ele tem um cuidado com cada um de nós. Ele cuidou de Elias. E saiba, eu sei que pessoas estão agora ouvindo a rádio, precisando se relembrar disso. Ouça, Deus também cuida de você em todas essas situações, inclusive nessa que você está atravessando agora. Esse Deus, ele faz do jeito que ele quer, da forma que ele quiser. Nós mencionamos, me lembrei agora do trabalho do pastor João Alves, Teologia do Caráter, o agir de Deus. Olha como calhou certinho. Me lembrei que nós fizemos menção. Deus, ele tem o seu caráter. Ele quer agir. Como ele vai agir? E qual o tempo de agir? Aqui seria muito mais fácil Deus retirar Acabe e Deus levar à sepultura Jezabel. Mas Deus, ele, dentro das suas conveniências e dos seus objetivos, decidiu retirar o seu servo Elias, escondendo-o durante um tempo nas margens do rio Querite. Por quê? Deus tinha mais propósitos, um propósito maior, que era trabalhar
aleluias, não somente com Acabe, com Jezabel, com o próprio Elias, mas fazer com que o coração do povo de Israel, que tinha permitido a idolatria entrar em suas casas e principalmente em seus corações, Deus estava usando todos os fatores, inclusive de Jezabel, para trabalhar com o seu povo e reconduzi-lo aonde era da vontade do Senhor. Com isso nós aprendemos que o agir de Deus, algumas vezes, ou na maioria das vezes, ela se torna algo estranho para as nossas vidas. Senhor, Tu poderias fazer de outra forma tão fácil, tão mais simples, tão menos penosa. Era muito mais fácil, no caso da nossa leitura, retirar Jezabel, retirar o rei, mas ele trabalhou com Elias. E Deus às vezes permite que você e eu passemos por algumas situações que nós talvez não venhamos a entender naquele momento propício. Mas não podemos tirar da nossa cabeça, Deus, Ele tem os seus propósitos, Ele tem o seu modo de agir e Ele tem o seu tempo certo. Às vezes, isso que nós estamos passando, ainda que dolorido, ainda que doloroso, saiba, temos que ter essa certeza, saiba que Deus está usando isso tudo para um objetivo maior, talvez com outras pessoas que estão ao nosso lado, ao nosso redor, nós talvez nunca venhamos a saber nessa vida, mas tenhamos certeza que Deus ele tem os seus propósitos e os seus objetivos. E não vamos discutir ou contender com o nosso Deus, porque eu volto a lembrar, os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos, e nem os nossos caminhos são os caminhos do Senhor. Então, vamos fazer como Elias fez, obedecer, não questionar e confiar no poder do nosso Deus. E é interessante que diante de um mundo e um tempo em que você e eu estamos vivendo, aonde nem documento está valendo muita coisa, o que diremos da palavra? Eu ainda, apesar de 50 e poucos anos, mas eu ainda peguei a fase do meu pai e do meu avô, onde eles usavam o fio do bigode para prometer uma dívida, um pagamento. Olha, o fio do bigode está aqui. E eles cumpriam com a palavra. E hoje nós estamos vivenciando um momento muito difícil em que muito menos do que a palavra, até mesmo documentos que são assinados, não valem muita coisa. Às vezes pessoas são filmadas praticando algum ato ilícito, dinheiro escondido nos paletós, dinheiro sendo guardado dentro de sacolas, dentro de maletas, dinheiro de corrupção. E para a justiça, até mesmo essa filmagem muitas vezes não está valendo para nada. Mas o nosso texto proposto para o dia de hoje mostra exatamente o contrário. Temos um homem que zela pela sua palavra. O nosso amigo Elias primeiro apresenta as suas credenciais ao rei Acabe. Ele diz: olha, rei, vive o Senhor. Mas que Senhor? O Deus, que Deus? De Israel, perante cuja face eu estou. Então, rei, eu estou te apresentando a minha credencial como homem de Deus, homem fiel ao Senhor Deus de Israel. E com base no poder do meu Deus, aleluias, eu estou soltando uma palavra: não vai chover, nem orvalho vai cair, segundo a minha palavra, porque eu sei o Deus que eu tenho servido.
eu sei o Deus que eu tenho crido, e eu sei que Ele vai zelar pelo cumprimento da palavra que eu soltei diante do rei. Como é bonito termos homens e mulheres que ainda têm compromisso com Deus e falam exatamente aquilo que vem da parte do trono do Senhor, mas falam com autoridade, falam com segurança e falam com conhecimento. Não falam por vontade própria, mas falam exatamente aquilo que vem da parte do Senhor. Homens honrados, homens que velam pela palavra que soltam. E Elias, ele está exatamente mostrando para cada um de nós que o poder da palavra que sai da boca de um profeta, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de um servo, aleluias, fiel e que vive perante a face do Senhor, essa palavra, ela é poderosa em seus efeitos, porque quem é o garantidor é o próprio Deus. Amados, estou tentando ir para a parte da mesa do banquete, mas o Espírito Santo do Senhor fala no meu coração para caminhar um pouquinho mais em outra direção. Aqui nós vamos verificar que o que estava ruim ficou um pouquinho pior, porque Elias, ele foi até o rio Querite, ficou ali durante um tempo, mas o próprio rio Querite secou, e Deus, ele disse, olha, vai agora para um outro lugar, você agora vai para Sarepta, que é lá em Sidom, que era na região dos inimigos de Israel. Jezabel era dessa região, para você ter uma ideia do que estava acontecendo. Quando Deus, ele quer agir, não tem como impedir. E mais uma vez, o servo do Senhor, ele deu ouvidos à voz e à direção de Deus, ao seu comando, e ele saiu ali de Querite e foi para a região que era dos inimigos. Ele foi para Sarepta. Havia risco de vida para o próprio amigo Elias, mas ele sabia o poder de Deus sobre a sua vida, e ele foi habitar junto de uma viúva que não era rica, não tinha nenhum tipo de condição, muito pelo contrário, o texto diz que ela era viúva e tinha um filho, não tinha nada mais do que uma casinha, um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Vamos lembrar que ali também tinha uma questão de dificuldade, de chuva, de produção. Então eram tempos difíceis para muitas pessoas. Deus, ele determina isso exatamente porque ele queria trabalhar na vida dessa mulher que morava em Sarepta. É interessante isso. O agir de Deus, muitas das vezes, das grandes vezes, na maioria das vezes, é algo inimaginável e nós não conseguimos compreender. Ele tira Elias, manda para um outro lugar para morar com uma viúva durante um tempo, porque Deus, ele queria trabalhar e atingir o coração dessa mulher. Nós ficamos aqui bem claros disso quando sabemos que Sarepta era de Sidom, então era uma região idólatra, não era uma região que seguia ao Deus de Israel. E um pouquinho mais para baixo, ela, quando responde ao profeta, quando ele diz, me traz agora um bocado de pão, ela diz, olha, vive o Senhor teu Deus. Não era o Deus dela. E Deus queria trabalhar no coração daquela mulher. É incrível, porque era um coração duro, era um coração que ela viu a transformação ou a multiplicação da farinha na panela, e ela viu a multiplicação do azeite na botija. Ela comeu
o filho comeu, o profeta comeu durante muito tempo e aquilo não acabava. Ela pegava, fazia, no outro dia ia fazer, estava lá a medida certa. Mesmo vendo tudo isso, ela tinha um coração endurecido. Como é que nós podemos chegar nessa conclusão? E olha, vamos aprender aqui, quando nós endurecemos o coração para Deus, o Senhor ele começa a apertar um pouquinho mais. Tei, alamastei, alamastei. Fala, Senhor. Quando nós endurecemos o nosso coração, Deus ele aperta. Quando ele quer agir, não há homem que possa fazer e impedir. Não há inimigo espiritual, diabo. Não há Satanás que possa querer impedir o agir de Deus. Quem impedirá o agir de Deus? Ele tinha um propósito na vida dessa mulher, na vida deste menino que era filho dessa mulher de Sarepta. Mas ela tinha um coração endurecido. E o que é que aconteceu? Logo em seguida, esse menino ele veio a falecer. E ela disse claramente para o profeta: ei, você veio a mim, te hospedei, e você veio aqui jogar o meu pecado diante da minha cara, diante da minha face, por isso que o menino faleceu? E o nosso amigo Elias, ele pega aquele menino, e ele ora, e Deus restitui, porque Deus é o Deus da vida, Ele é um Deus da graça. Saiba que o seu Deus é um Deus gracioso, amoroso, e Ele quer o melhor para você, ainda que às vezes tenhamos que passar momentos de dificuldade, em espinhos, em portas estreitas, em caminhos estreitados, com espinhos espinhosos, ainda assim o Senhor ele está simplesmente nos direcionando para a bênção que Ele quer nos dar. Não vamos endurecer o nosso coração. E assim que aquela mulher recebeu aquele filho, ele reviveu. Elias colocou o menino nos braços da mãe e disse: pega ele aí, ele está vivendo. Só aí é que aquela mulher ela quebrou a dureza do seu coração, a pedra que era o seu coração, ela quebra aquela pedra e ela diz: agora, nisso, somente nisso, observe, amado, observe, minha querida ouvinte da Rádio Mateus 6,33, não bastou ver a farinha multiplicar, não bastou para ela ver aquele azeite multiplicar durante muitos dias, aquilo para ela não foi suficiente para reconhecer Deus de Israel, o Deus de Elias na vida dela. Ela ainda estava com o Deus Baal, ela ainda era idólatra, talvez seguindo a Aserate. Nada disso bastou, mas ela precisou perder o filho, o único filho. Ela já tinha perdido o marido, e agora tinha perdido o filho. E somente quando o filho foi ressuscitado, não por Elias, mas através da oração de Elias, Deus ressuscitou, devolveu a alma vivente para aquele menino. E somente aí é que ela quebrou a dureza do coração e disse: nisso, agora sim, eu reconheço que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor da tua boca é verdade. Então vamos tomar muito cuidado, não vamos endurecer o nosso coração diante da voz do Senhor, amém? Sempre lembrando que o agir de Deus, muitas das vezes, na grande maioria das vezes, é algo que nós não conseguimos entender, mas precisamos ter absoluta certeza que tudo aquilo que o Senhor faz é para o nosso bem, amém? Agora sim, vamos tentar entrar numa análise mais profunda em relação à provisão do Senhor, uma mesa de banquete, ainda que seja no deserto. Isso mostra, isso tudo resumindo em outras palavras, amados, quer dizer, o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer o que Ele quiser, na hora que Ele quer, no momento que quiser, do jeito que Ele achar que tem que ser feito. O poder do nosso Deus é algo
inexplicável. Quem é que pode explicar um Deus que, através da boca do teu servo Elias, segura a chuva durante 3 anos e meio? Você já parou para pensar? Que Deus é esse? Que poder é esse? Quem é esse que pode fazer isso, segurar a chuva? Hoje nós sabemos que o homem, na sua tecnologia, consegue até mesmo produzir chuva em algumas regiões secas. Mas isso despende muito tempo, muito dinheiro, não é sempre que acontece, não é sempre que dá certo, porque basta um vento a mais e tudo aquilo que o homem jogou de química lá nas nuvens desaparece. E o nosso Deus, ele não trabalha desse jeito. Com o nosso Deus não existe dúvidas, com o nosso Deus não existe fracassos. Quando Ele quer, Ele faz. Você já parou para analisar o poder desse Deus que nós servimos? Então por que muitas vezes nós estamos prostrados, cabisbaixos, desesperançosos, achando que não tem mais jeito? Porque estamos esquecendo do poder do nosso Deus, desse Deus que através de Elias segurou durante 3 anos e meio a chuva, só para trabalhar no coração do seu povo que tinha caído para a idolatria. Quem é esse Deus que segura a chuva? Quem é esse Deus? O Deus de Elias, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O seu Deus, que diante de uma determinação através da boca de Moisés, que tocou o mar com o cajado. Moisés, o que é que você tem na tua mão? Eu tenho um cajado, Senhor. Então toca, usa. E aquele mar abriu, não pelo poder de Moisés, não pelo poder do cajado, mas pelo poder do nosso Deus, através daquele servo. Você já parou para pensar que Deus é esse que abre o mar e 2 milhões de pessoas aproximadamente passaram, e a Bíblia nos garante que eles passaram com os pés secos. Tenta passar no meio de um rio que foi desviado, você vai sair do outro lado todo sujo, todo enlameado, a tua roupa vai ficar molhada, porque embaixo ali, aonde é o leito do rio, fica molhado. Mas ali diz que o mar ele se abriu, 2 milhões de pessoas passaram, mais animais, mais as carroças, mais os pertences, mais os víveres, e chegaram de pé seco do outro lado. Quem é esse? Esse é o teu Deus, o Deus que pode prover uma mesa, um banquete, ainda que seja no meio desse deserto que você possa estar passando exatamente no dia de hoje. Talvez esse deserto seja o teu filho nas drogas, talvez a sua filha na prostituição que saiu da tua casa, talvez, falando de sair de casa, o teu marido esteja querendo sair da tua casa, talvez a esposa esteja traindo o marido, talvez falte o emprego, talvez falte o trabalho, talvez esteja faltando a renda na tua casa, mas eu quero te dizer que Deus é poderoso para providenciar uma mesa de banquete, ainda que seja no meio desse deserto que você está passando, aleluias. Mas para isso precisa crer, e para crer você tem que estar diante deste Deus, assim como Elias, em 1 Reis, capítulo 17, ele disse muito claramente, quando ele esteve com o rei, aleluias, ele se apresentou: vive o Senhor Deus de Israel, o que? Perante cuja face eu estou. Elias não estava vivendo de qualquer jeito, Elias não estava confiando em qualquer pessoa, mas ele estava tendo uma vida de santidade, de oração, de submissão e de confiança, aonde? Perante o Deus de Israel. E você, se fizer, aleluias, ou se tiver uma postura igual do amigo Elias, que era homem, igual você,
homem no sentido de ser vivente, que tem sangue, que tinha seu sangue, tinha dores, tinha sede, tinha fome. Ele não era um ser especial, ele não era alguém que veio das estrelas, ele era homem como você e eu, aleluias, mas ele tinha uma vida de santidade. Hoje muitas pessoas dizem, não tenho como ter uma vida de santidade. Elias era especial, ele era igual você e eu, mas ele tinha um compromisso com esse Deus de Israel, e o Senhor também nos chama no dia de hoje, século 21, para que tenhamos uma vida perante a face do Senhor, com santidade, com responsabilidade, com confiança, aleluias, uma vida em oração, uma vida dentro dos princípios da palavra do Senhor, e aí sim, ele vai poder, aleluias, preparar um banquete, uma mesa preparada, ainda que seja no meio desse deserto que você talvez possa estar passando, meu querido irmão. Que Deus é esse? Me explica isso. Que Deus é esse que de um punhadinho de farinha, 3 pessoas comeram durante muitos dias? Não é mágica, não era truque. Ela pegava aquela farinha, fazia os bolinhos, os pãezinhos, ficava só um punhadinho de farinha de novo dentro da panela, parecia que não ia dar para mais nada, da outra vez não ia ter, mas quando ela ia fazer, no outro dia, a panela estava cheia, na medida certa, nem mais, nem menos, tinha a medida certa para os 3, para ela, para o menino e para Elias. Você se lembra que durante os 40 anos da passagem do povo judeu perante o deserto, 40 anos, não foram 40 horas, nem 40 dias, nem 40 semanas, foram 40 anos. E Deus, esse Deus poderoso que pode prover uma mesa de banquete no deserto, ele providenciou todos os dias, nesses 40 anos, a porção certa, a porção exata do alimento, do maná, todo dia cedo. Você se lembra que ele fez no deserto exatamente o que aconteceu agora na panela da viúva? Em relação ao azeite na casa da viúva, não era nem para mais, nem para menos, mas na medida certa. E Deus ainda falou para o seu povo lá no deserto, 2 milhões de pessoas, quantas toneladas de maná precisava todos os dias. E Deus providenciava aquelas toneladas de maná. E ele falava, pega a medida certa para o dia. Não é nem mais, nem menos. E quem pegava, porque sempre tem o rebelde, quem pegava a mais e tentava guardar para o dia seguinte, na hora que ele ia abrir aquele embrulhozinho e pegar um maná, olha, eu peguei hoje a parte de hoje e já tenho a de ontem. Quando ele ia pegar a parte de ontem, estava estragada, estava podre. Sabe por quê? Porque Deus, ele está mostrando claramente que ele sabe exatamente a medida que você precisa na tua vida. Aqui não está se falando de riqueza, de dinheiro. Deus não quer que eu prospere. Deus não está falando longe disso. Deus está dizendo, na tua vida espiritual, eu sei exatamente a medida daquilo que você precisa. E você precisa pegar a medida diária da comida espiritual todos os dias na tua casa. Todos os dias da tua vida, você tem que comer a medida certa, nem menos. Deus não vai dar mais, mas também não vai te dar menos. Você tem que comer a medida certa, porque Deus sabe exatamente aquilo que você e eu precisamos espiritualmente falando. E Ele tem, hein? Ele tem a comida para te oferecer, porque Ele é o único que pode preparar uma mesa de banquete no meio do deserto. Aqui também ficamos com uma outra pergunta. Efésios 3:20. Para Deus existe coisa impossível? Estamos querendo trazer uma reflexão mais para o poder de Deus, ainda que seja no meio do deserto, Ele pode prover. Então, para Deus existe algo
impossível? Será que nós já esquecemos que Efésios 3, verso 20, diz respeito exatamente ao Deus de Elias, ao que Deus de Elias fez lá no meio do deserto, aleluias, providenciando através de um corvo, aleluias, pão e carne para Elias, e depois azeite e farinha para Elias, para a viúva e para o filho da viúva? Efésios 3:20 faz menção direta ao poder desse Deus de Elias, no sentido que diz que quem é aquele? O nosso Deus, que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Foi exatamente isso que aconteceu com Elias, através do poder de Deus que atuou através de Elias, as coisas foram acontecendo, e hoje não é diferente. Deus não mudou, as promessas do Senhor não mudaram, Ele é o mesmo e o poder dele também é o mesmo sobre a tua vida, mas tem que crer. Agora, em relação ao agir de Deus, como esse nosso Pai é interessante. Se nós pararmos aqui para analisar, a viúva, ela nunca esperava que a ajuda viesse de um peregrino que não tinha nada. Aquele peregrino que era Elias chegou lá faminto e sedento. Ele não tinha mala, ele não tinha um carro, ele não tinha uma carroça, ele não tinha nada. Ele tinha só ele mesmo, a fome dele e a sede dele. Aquela mulher viúva jamais imaginaria que a ajuda poderia vir através da vida de Elias, que era um homem de Deus. E você parou para pensar que Deus também estava trabalhando com Elias, no sentido de mostrar: Elias, confia em mim. Lá atrás, um pouquinho, nessa leitura, Deus ele fala para Elias: olha, eu já providenciei uma viúva para te alimentar lá em Sarepta. Eu já ordenei a ela. Então ele chega em Sarepta, talvez achando que iria encontrar alguém com posses, uma casa bonita, uma mesa posta. Mas ali Deus estava mostrando para Elias também: Elias, quem prepara uma mesa, um banquete, sou eu, não é o homem. Então isso nos ensina, vamos confiar no poder e no agir do nosso Deus, aleluias. Elias chega em Sarepta, a Bíblia é clara, ele não entrou na cidade, diz que na porta da cidade. Imagina você aí na tua cidade, aquela parte quando alguém chega de viagem, ali bem na entrada, ali já tinha uma mulher, uma viúva. Opa, bateu, Deus falou que tinha preparado uma pessoa, tinha uma viúva. Mas ele pede água, ela traz um pouquinho de água. Na hora que ele pede comida, ela fala: eu não tenho, eu estou morrendo. Olha como esse Deus, ele trabalha de todos os lados, com todas as pessoas. E ali ele mostrando para Elias: Elias, confia, porque eu sei o que eu estou fazendo. Eu tenho poder para trabalhar na tua vida e na vida dessa mulher ao mesmo tempo. Deus trabalha com você, meu amado, minha querida, mas também trabalha com os teus parentes, com os teus amigos. Por isso que é importante não parar de orar e não parar de confiar, aleluias, no poder desse nosso Deus. E eu volto a dizer, Deus ele é, muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, nós não entendemos. É um Deus incompreensível. Nós não temos que entender os pensamentos dele. Ele tinha dito que tinha determinado que uma viúva cuidasse dele. Elias chega e a mulher não está sabendo de nada. Olha, vive o seu Deus aí, eu não tenho farinha para nada. Então esse Deus, ele trabalha de uma forma que às vezes nós não vamos entender, mas nós precisamos confiar. Confiar, aleluias, conforme está em Salmo 78, verso 19. O que é que está em Salmo 78, verso 19, para nós irmos aos finalmente? Ali tem uma pergunta
que eu gostaria de terminar essa meditação, amado irmão, querida irmã, fazendo essa pergunta para você. E que nós possamos, diante de tudo que nós falamos e ouvimos e meditamos no dia de hoje, que nós possamos responder de coração, mas de coração verdadeiro, de forma verdadeira, de uma forma bem aberta ao Senhor, porque Ele sabe todas as coisas, Ele conhece até a intenção do nosso pensamento. Então responda verdadeiramente para o seu Deus essa pergunta. E a pergunta que está em Salmo 78, verso 19: por acaso poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Amém? Então que nós possamos pensar e responder: sim, eu confio que Deus pode preparar uma mesa no deserto que talvez você esteja atravessando. Amém? Vamos confiar que Ele é poderoso para providenciar aquilo que você tem necessidade. Lembrando que essa ajuda, Deus pode usar pessoas que você menos espera. Essa ajuda pode vir de lugares onde você menos aguarda. Locais e situações mais improváveis são essas que Deus, Ele gosta de usar para alegrar o seu povo. Amém? Vamos orar. Maravilhoso Deus, Pai querido, Pai eterno, obrigado por essa palavra, que nós venhamos a aprender, Senhor, como Elias aprendeu, a ter uma vida diante da Tua face, uma vida de santidade, uma vida de oração, confiando em Ti, ainda que o deserto se apresente, Papai querido, como se apresentou na vida de Elias. Tenho certeza que ele não entendeu muitas coisas. Bem verdade que por duas vezes, debaixo de uma árvore, a Bíblia diz que um zimbro, e logo em seguida, dentro de uma caverna, ele pediu para morrer, porque ele não entendia muitas coisas. Mas ele confiou na Tua palavra, ele confiou nas Tuas promessas, e no final da sua carreira aqui na terra, ele não enfrentou a morte, mas aprove a Ti, diante dessa vida de santidade, de oração e de confiança, transladá-lo para os céus numa carruagem de fogo, Papai querido. Então que nós venhamos aprender que existe recompensa para aquele que tem uma vida de santidade, Senhor. Venhamos nos relembrar de todo o Teu poder no deserto, Senhor, conforme foi relembrado no dia de hoje, Papai querido. Que nós venhamos também responder essa pergunta: poderá Tu, Senhor, nos preparar uma mesa, ainda que seja no deserto? Que nossos corações radiantes agora possam dizer: sim, o Senhor pode preparar, porque Ele me ama, Ele cuida de mim, eu sou a menina dos olhos do Senhor. Fale isso agora, querido irmão. Lembra-te disso agora. Você é a menina dos olhos do Senhor. Ele não pestaneja, Ele não pisca, cuidando de você. Ele dá ordem aos anjos para cuidar de você, ainda que seja no meio do deserto. Agar estava no deserto, saiu para morrer. Ela achou que estava indo para morrer. Estava chorando porque a água do cântaro tinha acabado, enquanto Deus tinha um poço, uma fonte de água limpa, fresca, jorrando, água infinita. O quanto de água que ela precisava para ela e para o garoto, Deus tinha providenciado. Aleluias, que nós possamos nos lembrar do poder deste nosso Deus. Visita o nosso país, o nosso Brasil. Visita, Papai, as penitenciárias. Liberta, Deus. Que haja transformação de vida, que haja arrependimento. Nós pregamos um evangelho de arrependimento. Aqueles que estejam ouvindo e ainda não Te aceitaram, que ainda não conhecem esse Deus de Elias, e nem o Elias de Deus, aleluias, que possam entregar o coração e ter uma vida diante da Tua face, simplesmente dizendo: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, escreve meu nome no livro da vida, me ajuda a transformar a minha vida. Senhor, que eles façam isso agora. Em nome de Jesus, visita as crianças, os idosos, abre porta de emprego, Papai querido. Visita o nosso país.
visita as nossas autoridades, abençoa no sentido de que venham fazer aquilo que o povo precisa e que elas venham se lembrar verdadeiramente que terão que prestar contas um dia diante de Ti, Papai querido. Abençoa o pastor João Alves, a família. Senhor, derrama da Tua graça, da Tua unção, bem como derrama sobre todos os ouvintes da Rádio Mateus 633, que esse instrumento evangelístico de web rádio venha a crescer, não para satisfação e glória do pastor, porque ele não tem isso no coração, mas que pessoas mais e mais sejam abençoadas e atingidas pelo poder da Tua palavra, Senhor, para que o Teu evangelho venha a crescer aqui na face da terra, porque a Tua vinda, Jesus, a Sua segunda vinda está muito próxima, Papai. Em nome de Jesus. E eu quero agradecer mais uma vez vocês, ouvintes da Rádio Mateus 633. Estamos encerrando o programa Momento da Palavra, na graça do nosso Deus, no amor do nosso Jesus Cristo e na consolação do Espírito Santo. Me despeço em nome de Jesus. Amém.